Olá, queridos, graça e paz, dando continuidade aos nossos estudos bíblicos, falando sobre assuntos que são importantes para a vida em família. Hoje nós vamos falar sobre um tema que pouco se fala na igreja. Vamos falar sobre romance. Isso mesmo. A Bíblia fala sobre romance. A Bíblia muitas vezes nos ensina a como tratar melhor a esposa, como a esposa tratar melhor o esposo, os relacionamentos, né, de forma geral. E às vezes por não abordar esses temas, por deixar eles um pouco de lado, né? Por achar que existem coisas que são mais relevantes, que são mais importantes, e por muitas vezes comparar esse tipo de assunto, né, a coisas carnais, a interesses carnais, nós deixamos de abordar. E quando deixamos de abordar esse assunto, nós deixamos de aprender. E quando deixamos de aprender, não conseguimos entender, compreender, saber quais são as melhores formas de lidar um com o outro. A nossa vida é feita de relacionamentos. Mas quando se trata de família, quando se trata de casal, você está falando da sua base, daquele relacionamento que vai reger todos os demais e que vai influenciar em todo o teu estado de humor, muitas vezes, né? Tem até um ditado por aí que quando o rapaz chega chateado no trabalho, ele fala: "Ih, a esposa dormiu de calça comprida". Quer dizer, é uma alusão a uma rejeição da esposa que fez com que o marido acordasse mal-humorado e por isso ele está, como se diz, né, cuspindo marimbondo para todo mundo, para todo lado, né? Então, na realidade, o relacionamento sexual, o relacionamento íntimo do casal, ele é muito importante e ele é, sim, algo espiritual, tá? Se você não sabe, relacionamento sexual é algo espiritual. Tanto que se ele for feito de forma errada, ele vai ser considerado pecado, e pecado é coisa espiritual, né? Então, quando nós falamos sobre casal, sobre casamento, sobre intimidade de casal, nós estamos falando sim sobre assuntos espirituais. E para isso nós vamos usar um texto bíblico que está lá no livro de Cânticos, ou Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, como quer que esteja escrito aí na tua Bíblia. É o livro que vem logo após Eclesiastes, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares ou Cânticos ou Cântico dos Cânticos, né? Cântico de Salomão. Na verdade, são canções em formas poéticas que vão expressar o amor entre um casal. Quem é esse casal? Salomão, rei, né? Filho de Davi, e uma mulher que ele vai chamar que a Bíblia vai chamar de Sulamita. Significa que ela vem de uma região chamada Sulém ou Sunem. Você já deve ter ouvido esse nome, é a mesma coisa, mas ele não diz o nome dela. Mas Salomão, como era um homem que tinha muitas mulheres, né, ele teria tendência, né, a não gostar de nenhuma delas, porque tem diversas, não tem por que se apegar a nenhuma. Mas essa, por algum motivo, ela encantou o coração de Salomão a ponto dele usar toda a sua habilidade poética, o seu dom dado por Deus, para expressar o amor que ele tinha por ela. Só que interessante é que o livro começa, no capítulo 1, com ela se expressando para ele. Na nossa sociedade, isso é algo que não é muito bem visto, né? Hoje em dia nem tanto, mas eu sou de uma geração que não via isso com bons olhos. Era como se a mulher fosse oferecida, né? Mas na realidade foi uma cultura que foi criada, que diz que o homem tem que ser aquele que vai em busca, né? Que vai no polo ativo, atrás da mulher, e a mulher precisa aguardar o posicionamento, o direcionamento do homem, né? A manifestação da vontade do homem, para aí sim ela dizer se tem o seu interesse ou não, né? Isso é uma forma de desigualdade. E a Bíblia não é desigual e não nos orienta a ser desiguais, né? Então, como isso tem já caído nos nossos dias, uma preocupação a menos, mas já foi muito forte em algumas décadas atrás. Então, vamos ler o livro dos Cânticos, capítulo 1, versos 1 ao 16, começa com uma expressão da mulher que diz assim: Cântico dos Cânticos, verso 1. Verso 2: Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas câmaras. Em ti
Nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Não é sem razão que te amam. Estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, eu não a guardei. Dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde repousas pelo meio-dia, para que eu não ande vagando junto aos rebanhos dos teus companheiros? E aí ele responde, se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. E ele vai fazer uma comparação que hoje você poderia se escandalizar, né? Mas no tempo dele era muito romântico dizer para ela assim: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com colares. Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Enquanto o rei está assentado à mesa, diz a mulher, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim um saquetel de mirra, posto entre os meus seios. Como um racimo de flores de hena nas vinhas de Engedi é para mim o meu amado. Eis que és formosa, diz o rei, eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. E ela responde, como és formoso, amado meu, como és amável. O nosso lar é de viçosas folhas. As traves da nossa casa são como cedro, e os seus caibros como cipreste. É um texto de uma beleza incomum, né? De uma beleza de expressão, de palavras. É uma poesia, né? E a poesia por si só já traz aquela beleza, aquela leveza, né? Aquele clima de romantismo, de vontade de ser carinhoso, de vontade de ser amável, né? De vontade de ser gentil e de receber também a gentileza, né? É o que aproxima as pessoas. Então essa leveza do texto bíblico de Salomão se expressando para sua amada e a sua amada, a Sulamita, se expressando para ele, obviamente nós, como não temos muito tempo para abordar de forma mais profunda, talvez em algum momento na igreja, em algum momento de escola dominical, ou de uma palestra, ou de algum evento para casais na igreja, nós possamos abordar isso de forma mais aprofundada. Mas hoje, como nós temos pouco tempo, por se tratar de um momento de gravação, então nós vamos precisar apenas de algumas nuances que esse texto vai nos dar e vai nos ensinar para que nós possamos tornar o nosso relacionamento conjugal mais leve, mais agradável, né? Ele vai nos ensinar de alguma forma tão bonita a tratar o seu companheiro, a sua companheira, de maneira que ele se sinta prazeroso em estar ao seu lado, né? Não é tão bonito quando a pessoa tem prazer em estar ao nosso lado, né? Quando a esposa olha para o seu esposo chegando do trabalho, às vezes cansado, e ela diz assim, que bom que você chegou, meu amor, fico feliz quando você chega. Então, quando o esposo também, porque hoje a mulher trabalha também, né? Quando ela chega depois dele, ele recebe ela com um beijo carinhoso e diz, meu bem, que bom que você chegou, toma um banhozinho, eu vou preparar um cafezinho para você, entendeu? Isso é uma das coisas mais bonitas dessa vida, um dos maiores prazeres da vida de um homem. Então nós vamos falar um pouco sobre esse texto. Naturalmente não vou me aprofundar muito nas questões sexuais, né? Uma questão de adequação. Eu acho que nesse momento aqui não seria adequado, como eu disse, talvez em algum outro momento na igreja a gente possa falar um pouco mais sobre isso, das questões que envolvem um casamento, um relacionamento conjugal, a sexualidade, mas por hoje vamos ver apenas assim, como eu disse para você, algumas nuances
desse texto. Mas antes disso, a gente precisa entender, porque a essência desse texto ela é feita de algumas figuras, né? Então, se você não entender as figuras, dificilmente vai conseguir compreender o que eles querem dizer com aquelas frases tão usando termos que nós não estamos acostumados a ver. Por exemplo, no verso 3, ela vai falar sobre unguento, né? Unguento era uma espécie de pomada, era uma gordura misturada com perfumes especiais, que era usado para ungir os pés dos visitantes, né? Era usado para ungir os sacerdotes, era usado para ungir os reis, né? Na posse dos reis, né? Era usado para ungir também os profetas. Então esse produto aromático chamado unguento, ele tem toda uma importância na Bíblia que vai fazer uma certa ligação até mesmo com o Espírito Santo, né? Tanto que a palavra ungir, ela é derivada da palavra unguento. E hoje existe todo um misticismo em cima da palavra unção, né? Na verdade, ungir é com óleo, mas é como colocar óleo sobre uma ferida para agir como cicatrizante. E unguento era um aromatizante. Agradável, era um aromatizante que trazia uma certa sensação mais prazerosa e era muito desejável. No verso 5 ela vai falar sobre as tendas de Quedar. Ela vai falar que ela está morena como as tendas de Quedar. Quer dizer, o que ela quer dizer com isso? Quedar é uma região, você vai ver lá no livro de Gênesis 25, esse homem chamado Quedar, que deu origem a uma cidade, né, a pessoas. Ele era o segundo filho de Ismael, filho de Abraão. Né? E esse lugar ele era habitado por nômades. Os nômades normalmente moravam nos desertos e em tendas. E as suas tendas eram escuras para filtrar os raios solares para aliviar o calor dentro das tendas. Né? Então ela está dizendo que ela está morena porque ela está queimada do sol, porque ela era uma mulher pobre, uma mulher que vivia com muita dificuldade. E ela chega a dizer que os irmãos dela colocaram ela para trabalhar nas vinhas, mas a vinha que pertencia a ela, que era o seu próprio corpo, ela estava falando de si mesma, ela não conseguiu cuidar, ou seja, ela não estava com o melhor aspecto, com a melhor aparência para se apresentar ao seu amado, porque a sua pele estava castigada sobre o sol. E ela estava tão morena quanto as tendas escuras de Quedar, né? Ela vai falar também no verso 14 sobre as vinhas de Engedi. Engedi, esse nome significa fonte do cabrito. Então, há indícios históricos de que ali havia uma indústria de preparação de bálsamo, de perfumes, né? E alguns selos encontrados nessas indústrias, nesses locais, dão indícios de que provavelmente era de propriedade da família real. Tá? Então, Engedi aponta para a fábrica de perfumes. Então, todas essas imagens, elas vão nos esclarecer o que aquelas pessoas, o que aquela mulher e aquele homem estavam querendo expressar um para o outro, né? Como eles queriam expressar o seu amor usando essas imagens, né? Então, vamos então a algumas das lições que nós podemos tirar desse texto que podem tornar o nosso relacionamento mais leve. Então, nos versos, a primeira lição está no verso 1. Vamos lá no verso 1, que diz assim, aliás, no verso 2: Beija-me com beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Verso 3 também: suave é o aroma dos teus ungüentos, com unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Né? Então, a primeira das lições que eu tiro daqui é que a Sulamita ela se dirige a Salomão como uma pessoa que está se entregando ao amor, mas isso não a torna alguém vulgar, né? Como eu disse, na nossa sociedade, as mulheres, até algum tempo atrás, hoje elas são o contrário, né? Mas até algum tempo atrás elas esperavam a atitude do homem. Mesmo que ela tivesse interessada, gostando daquele rapaz, se ele não fosse até ela, de forma nenhuma elas iriam tomar essa atitude. E algumas pessoas da nossa geração ainda acham que isso é feio, mas olha só como que ela não tem nenhuma preocupação com isso. Por quê? Porque isso na cultura dela não é um problema. Isso é um problema na nossa. Na nossa ela seria chamada de oferecida há uns 20 anos atrás. Mas não se pode dizer isso porque ela fala sem a menor preocupação e
o rei, o seu amado, ele recebe essa proposta dela com naturalidade, né? Não há nenhum tipo de escândalo, né? E a poesia, ela está totalmente permeada da cultura local. Então, significa que a mulher, ela tem sim o direito de expressar os seus sentimentos, né? Ela tem sim o direito de dizer isso aqui, esse texto, essa primeira parte do texto, essa primeira parte, esse primeiro verso, segundo, eles vão falar de um momento antes deles se casarem, porque lá no verso 4 ela vai convidá-lo a convidá-la para a sua câmara de dormir, ou seja, para os seus aposentos, significa lua de mel. Então ela fala: olha, apressemos-nos, me leva para os teus aposentos, me leva para a tua cama, entendeu? Então é meio que como que ela estivesse pedindo ele em casamento. Mas, como eu disse para você, isso não é um problema. Então, a primeira lição que a gente tira disso aqui é que a mulher tem sim o direito de expressar o seu interesse, de expressar o seu desejo, sem ser mal vista, sem ser vista como oferecida. Isso é uma questão até meio machista, né? Da nossa cultura, mas nós precisamos entender que a mulher é um ser humano igual ao homem e ela pode falar tanto quando ela estiver feliz quanto quando ela estiver triste, quando ela estiver interessada ou quando ela estiver totalmente desinteressada. Então, é importante para a mulher que ela tenha e se sinta na liberdade de se expressar. Essa é a primeira lição. A segunda delas, versos 8 e 9. Aí começa a ficar difícil para nós homens. Diz assim: ela pergunta, né, aonde ele apacenta os seus rebanhos para que ela não erre o caminho e vá ao encontro dele, não confunda com os rebanhos dos parceiros dele, dos amigos, e ele vai dizer assim: ó, se tu não sabes, né, não sabe onde eu apacento, ó mais formosa das mulheres. Olha como é que ele trata ela: sai-te pelas pisadas de rebanhos e apacenta os cabritos junto às tendas dos pastores. Às éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha, né? Como eu disse para você, na nossa cultura é uma comparação um pouco grosseira, né? Uma mulher gosta de ser comparada com égua, mas na cultura dela, isso era a coisa mais linda, ser comparada com égua, ser comparada com gazela, aquilo era um elogio. Então, não significa que a gente tem que elogiar da mesma forma que eles, mas que nós precisamos saber elogiar sim a nossa amada e aprender com Salomão. Salomão sabia elogiar, né? Tem cara que é grosso, cara que é estúpido, tem homem que não sabe falar, se dirigir a uma mulher, já se dirige de forma grosseira, vai afastar a mulher dele. Ela vai se afastar cada vez mais, porque nenhuma mulher hoje tolera grosseria, né? Como eu disse, décadas atrás, isso era um sinal de força, né? E era até atrativo para alguma, mas hoje é sinal de estupidez. E mulher não quer homem estúpido, né? Então, precisamos aprender com Salomão a elogiar as mulheres. Versos 10 e 11, ele vai falar sobre os colares, né? Sobre os enfeites. Ele fala: o seu rosto é formoso, o teu pescoço entre colares. O que nós aprendemos com isso? Que Salomão sabe observar. Olha como dificulta a nossa vida esse Salomão. Salomão sabe observar os detalhes, os adornos da sua mulher. E eu vou confessar que isso é uma falha nossa, do gênero masculino. Observar não é o nosso forte. Às vezes a mulher troca de brinco, troca de cordão, troca de pulseira, pinta cabelo, faz um corte, mas pra gente parece que foi um detalhe quase que imperceptível. Isso é um crime, irmão. Isso é quase um pecado. Tem que ser observador, porque se não for observador, ela vai ficar magoada. Aí sabe o que acontece? Chega a amiga dela, chega a prima, chega com uma outra mulher: ih, você cortou o cabelo? Aí a gente fica com cara de vergonha. Ih, você tocou esse brinco, que legal. E você não tinha percebido, né? Então a gente precisa aprender a observar, olhar, sabe? Olha um pouquinho com carinho. Quando ela se arrumar, for sair com você, for para a igreja com você ou para qualquer outro lugar, botou a roupa, dá uma olhada na roupa. Botou um brinco, olha o brinco, não custa nada. Olha a sandália, vê se a sandália combina, né? Vê se combina com a roupa, vê se dá a tua opinião. Por mais que a tua opinião não seja agradável, mas dá a tua opinião. Por quê? Porque isso vai fazer com que ela perceba que você está observando. E não é para ser hipócrita, é para observar mesmo com sinceridade, né? Salomão dá uma lição, né, em todos nós, né, nisso aí. Porque ele observa os detalhes dos colares do pescoço dela. É de ouro com detalhes de prata, né? Então ele está vendo mesmo o que está no pescoço dela.
Quarta lição, aliás, quinta lição, verso 16, diz assim, verso 16, vamos lá, vamos reler o verso 16, que diz assim: Como és formoso, amado meu, como és amável. O nosso leito é de viçosas folhas. Quinta lição. Depois de ser tão bem tratada, a amada se entrega aos desejos do amor. Né? Então, isso para os casados, tá? Especificamente, por favor, para quem é casado. Quem é solteiro, aguarde, seu momento vai chegar. Mas para nós que somos casados, para vocês que são casados, qual é a lição que nós aprendemos aqui? É, claro que todo homem, né, tem um desejo imediato pela sua esposa. O desejo sexual no homem aflora muito mais rápido do que na mulher. Mas às vezes a abordagem ela é um dificultador. Porque como nós já falamos aqui, né, o homem não sabe abordar, não sabe elogiar, não sabe reparar, trata mal, trata com grosseria e de noite quer beijinho. Não pode, né? Não pode. Então tem que saber abordar uma mulher. Porque quando você sabe abordar uma mulher, quando você trata ela bem, quando você trata com carinho, dá atenção a ela, ouve sua esposa, tira um tempo, mesmo que seja na hora da reportagem que tu gosta, mas tira um tempinho, depois você lê, vai estar escrito a mesma coisa. Tira um tempinho para ouvi-la. Eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes o dia foi cansativo, foi longo, mas precisa ter um tempinho para ela. E aí, depois que ela se sentir bem tratada, que ela se sentir acolhida, ela vai ter o prazer de se doar aos teus desejos amorosos por ela. E é claro que você está entendendo muito bem o que eu estou dizendo, né? Mas então nós precisamos não ser grosseiros, porque a mulher não é receptiva à grosseria, ela é receptiva à delicadeza. O homem precisa ser delicado, óbvio que não, isso não vai torná-lo menos masculino por isso. Né? Ele precisa sim ter uma certa delicadeza na forma de tratar a sua mulher. Tá? Sem isso não vai afetar em nada a sua masculinidade. Você precisa ser bem resolvido, tá? Em todas essas questões para você não ter dificuldade no seu relacionamento com a sua esposa. E por fim, né, o verso 17, ela vai dizer que a sua casa, né, ela diz assim: as traves da nossa casa são como cedro de Líbano, e seus caibros como cipreste, né? O cedro do Líbano, ele é uma árvore que tem um certo, é uma árvore sagrada para eles, né? Para os libaneses, eles têm um certo misticismo em cima dela, mas na prática ela é uma árvore de casca grossa e de um tronco muito rígido, muito resistente à ação do tempo, né? Ele vive séculos e ele, naquele tempo, ele era usado para edificações seguras, para fazer prédios, casas muito altas, né? O cedro ele era recomendado. E o cipreste é aquela árvore que parece um pinheiro, mas ela é cônica, tem umas folhas bem verdes e mais fechada. Então ela está dizendo que a casa dela é tão reforçada com cedro e tão enfeitada com cipreste. Ela tá com essas palavras apontando para a segurança do seu lar. Ou seja, uma família onde o marido sabe tratar a mulher, onde a mulher sabe tratar o marido, onde os dois são fiéis um ao outro, se dedicam um ao outro, se entregam um ao outro, não se rejeitam, né? Não se afastam um do outro com palavras estúpidas, grosseiras, mas se tratam com amor, se tratam com carinho. Então, essa casa tem tudo para dar certo, né? Então, a ação do tempo não vai derrubar esse lar. Por quê? Porque ela está bem estabelecida, está bem segura. Claro, está estabelecida pelo Senhor, mas nós temos a responsabilidade da manutenção da nossa família, do nosso lar. Nós temos o dever de cuidar bem do tesouro que Deus entregou para nós, que é a nossa família. Então, homens, aprendam com Salomão, sejam românticos, sejam observadores, sejam carinhosos. Mulheres, aprendam com a Sulamita, sejam desejáveis, né? Sejam eu não vou ter que ter muito cuidado com esse termo, né? Mas sejam assim, de certa forma, sensuais com o seu esposo. Não há pecado nenhum em você ser sensual para com o seu esposo. Na verdade, isso é agradável. Seja carinhosa com ele. Seja uma mulher para ele. Você seja um esposo para ela. Tá? Se nós conseguirmos, e que Deus nos ajude a isso, com certeza a nossa casa será muito bem edificada.
Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você.